Olá, bom dia, irmãos, a graça e a paz, que o Senhor nos abençoe nesse dia, mais uma semana começando, e que seja uma semana de vitória para todos nós. Vamos começar o nosso devocional com uma pequena ilustração, como todas as manhãs. Certa vez, um caminhão enorme ficou preso debaixo de uma ponte de pouca altura. Todo o tráfego ficou paralisado, enquanto ele tentava desvencilhar-se dali, dando marcha ré ou forçando para frente. Guardas de trânsito e homens experientes também vieram para ajudar a resolver o problema. Porém, quanto mais tentava mover o veículo, mais preso ele ficava. Finalmente, todos decidiram que a única solução seria cortar a parte do teto da carroceria e arrancá-la com um guincho, e foram buscar as ferramentas necessárias. Enquanto tudo isso acontecia, um garoto estava ali, observando e tentando dizer algo para os homens. Eles apenas o empurravam para fora do caminho. Até lhe disseram que fosse para casa e não atrapalhasse. Mas ele tinha uma boa ideia e gritou: "Ei, por que vocês não murcham os pneus?" Os homens pararam e olharam para o alto da carroceria, depois para baixo, para os enormes pneus. Era a melhor solução e era a mais simples. Mas amanhã vamos falar um pouquinho sobre o que fazer, como nós não sabemos o que fazer. Aqueles homens achavam que sabiam o que fazer. Estavam dificultando um processo que talvez fosse mais fácil. O menino falou para ele: "Murcha os pneus do caminhão, que vai dar tudo certo." Muitas das vezes na nossa vida, não sabemos o que fazer. Vamos entender um pouco. Então, veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação e disse: "Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará." Todos nós já nos deparamos com situações das quais não sabíamos como proceder e o que fazer. De fato, o inusitado tende a nos paralisar, a nos imobilizar, sobretudo quando nos surpreende negativamente, ou quando nos pega desprevenido. Ficamos perplexos, sem saber definir qual o caminho. Então vem a pergunta: como reagir diante daquilo que nos pegou de surpresa? O que devemos fazer quando não sabemos o que fazer? Alguma vez você já esteve nessa situação em que você tinha que tomar uma decisão, mas não sabia o que fazer? A palavra de Deus lá em 2 Crônicas lança luz sobre essa questão ao relatar a experiência vivida por Josafá. O rei de Judá, quando tomou conhecimento da invasão planejada pelos amonitas e moabitas contra o seu reino, conta a história sagrada que, diante da perturbadora notícia, Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor em oração. E falava assim: "Nosso Deus, em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti." A resposta divina à oração do rei de Judá foi surpreendente, emblemática, porque Deus falava para eles: "Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará." Com base na experiência do rei Josafá, podemos concluir que as coisas mais sábias a fazer quando estamos perplexos ou desorientados é justamente não fazer nada. Com efeito, diante do inesperado, do não previsto, ninguém deve tomar uma decisão imediata. Tem que esperar um pouco para optar por qual caminho seguir, resolver qualquer problema sob pena de pecar ou por precipitação, como aconteceu com Abraão, que tentou solucionar o problema da esterilidade de Sara, fazendo um filho com Agar, um equívoco cujas trágicas consequências se arrastam até hoje. Ao invés de agir por impulso, instinto ou no calor da emoção, quem se descobre confuso e fragilizado deve ficar parado, em oração, com o olhar fixo em Deus, exatamente como fez
o rei Josafá. Embora algumas pessoas insistam em repetir que há casos em que a oração de nada adianta, onde sem uma ação paralela ela não tem nenhum sentido, ou eficácia é orar é realmente o melhor o que podemos fazer, quando não sabemos o que fazer. Disso é possível estarmos certos, orar nunca é inútil, pois como a palavra de Deus nos fala, a nossa oração não voltará vazia. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que tudo o que nós pedimos, nós receberemos. Todo o que pede, recebe. Mateus 7:8. Muito provavelmente, as pessoas que pensam deste modo sobre a oração, não compreenderam ainda um dos seus segredos mais maravilhosos. Ela é a porta para fora do labirinto da dúvida. É a chave da vitória, pois através da oração, desviamos o nosso olhar das adversidades e dos inimigos, concentrando naquele que vem e nos dá o discernimento e o sábio conselho e finalmente a salvação. Não foi essa a experiência de Pedro quando caminhava sobre as águas? Enquanto tinha os olhos fitos em Jesus, ele avançava tranquilamente. Todavia, quando ele parou de notar o vento forte e as ondas, ficou olhando para o vento e para as ondas, ele afundou. A lição que aprendemos com a experiência de Pedro é a mesma que aprendemos com a do rei Josafá. Quem manter o olhar em Deus, caminha sobre as ondas da vida e não se deixa abater pelo vento contrário. E nada é melhor para manter o nosso olhar em Deus do que a oração. Deus, na sequência do texto bíblico, Deus confunde os inimigos de Josafá, fazendo com que eles lutem entre si e se matem mutuamente. A Josafá e ao povo coube apenas passar, recolhendo os despojos. Eis a boa notícia. Deus também faz conosco o que fez com o rei de Judá. Nos instrui que devemos seguir e que à nossa frente Ele nos garante a vitória. A parte que nos cabe é tão somente ficar parado em oração, mantendo todo o tempo o olhar fixo nele. Afinal, como afirma o texto bíblico, a batalha não é nossa, mas é de Deus. E Ele peleja por nós. Ele peleja por nós. Eu estava pensando, quando você não souber o que fazer, apenas louve. Apenas louve. Apenas louve. É tão interessante quando a gente passa a entender que quando a gente não sabe o que fazer, não significa que está tudo perdido. Significa que é importante que nós tenhamos os nossos olhos só fixados em Deus. Para nós entender como o rei Josafá, assim como o rei Josafá. A Bíblia fala que depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército louvando e cantando assim: louve a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo começaram a cantar e o Senhor causou uma confusão entre os moabitas e amonitas e edomitas e eles foram derrotados. Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós confiamos naquilo que Ele está fazendo, é muito mais fácil nós entender, muitas das vezes, em meio à situação, o que fazer. Às vezes vamos ter que esperar a resposta de Deus de outras maneiras. Às vezes não virá da maneira que nós gostaríamos que viesse. Às vezes ela virá no silêncio. Às vezes você vai falar, mas Deus não está agindo, não está acontecendo nada. Às vezes não é no agir, às vezes é no que não está acontecendo, é um sinal para que nós retrocedamos, é um sinal para que nós paramos aonde estamos para ver o que Deus tem para nós. Então é muito importante nós entendermos. Quando os problemas parecerem sem solução, faça o que o rei Josafá fez. Busque a Deus em oração e jejum. Confie em Deus. Obedeça a palavra de Deus. Louve a Deus com confiança.
Se você fizer isso, o inimigo será desbaratado e você vai experimentar a vitória. Como é bom nós entendermos o que Deus tem para nós. Como é bom nós entendermos que muitas das vezes nós vamos ter que apenas ouvir a voz de Deus, obedecer a palavra, que em alguns momentos nós vamos ter que ficar em silêncio e que em outros momentos nós vamos ter apenas que confiar que Deus vai fazer por nós, que Deus vai estar conosco e que Deus vai nos dar a direção a seguir. Que nessa manhã que você está saindo para o trabalho, você possa lembrar que muitas das vezes, em algumas situações, nós não vamos saber o que fazer. Mas a melhor maneira é entendermos que o Senhor está conosco e que Ele vai estar nos dirigindo, que caminhos tomar. Muitas das vezes não vamos precisar fazer nada, só esperar o agir de Deus. Eu gostaria de orar com você. Senhor, muitas das vezes, Pai, não entendemos, Pai, o agir do Senhor nas nossas vidas, Pai. Não entendemos, Pai, o porquê de tantas situações, Pai. Muitas das vezes, Pai, queremos entender, Pai, como agir em determinadas situações. Mas nós temos que entender, Pai, que muitas das vezes, Pai, o Senhor vai usar formas diversas para ministrar os nossos corações, Pai. O Senhor vai ministrar os nossos corações, Pai, de uma maneira, Pai, especial. Mesmo no momento, Pai, em que nós não sabemos o que fazer, Pai. O Senhor vai estar conosco, Pai, nos direcionando, Pai. Quantas vezes, Senhor, não entendemos, Senhor, o caminho que temos que andar. Quantas vezes, Pai, não entendemos, Senhor, qual a posição ministerial que o Senhor quer de nós. Quantas vezes, Pai, não entendemos, Pai, que o Senhor quer o simples. É o simples que o Senhor requer de nós, Pai. Muitas das vezes, Senhor, queremos chegar ao Senhor, Pai, com palavras difíceis, Senhor, mostrando, Senhor, que somos bons, Pai, que podemos, Senhor, nos virar só. Mas, Senhor, o que o Senhor nos quer de cada um de nós, Pai, é que nós nos mostremos para o Senhor como nós somos, Pai. Que quando nós não sabemos o que fazer, Pai, que nós possamos parar e falar, Senhor, me ajuda, Pai, que eu possa entender nesse silêncio o que o Senhor quer falar comigo. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes não entendemos que o seu silêncio não é porque o Senhor não está falando, mas é porque o Senhor está agindo, Pai. Senhor, nessa manhã, Senhor, que os meus irmãos e as minhas irmãs estão saindo para o trabalho, Pai, que eles possam depositar, Senhor, a confiança em Ti, Senhor. Mesmo, Senhor, quando não faça sentido o que está acontecendo, Pai. Às vezes parece, Senhor, que não faz sentido, mas para Deus tem um propósito em todas as coisas, Pai. Que possamos entender, Senhor, os Teus propósitos, Pai. Que possamos entender, Pai, que o Senhor, Pai, tem algo precioso lá na frente para nós, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a parar no momento que temos que parar, Pai. Nos ajuda a orar, Senhor, no momento que temos que orar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a louvar, Senhor, mesmo, Senhor, que nós não vejamos, Senhor, a vitória à nossa frente, mas que nós possamos louvar, Senhor, porque nós confiamos, Senhor, que a vitória virá, Senhor. Nós confiamos, Senhor, que a nossa luta não é em vão, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender, Pai. Nos ajuda, Senhor, a buscar auxílio, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, o que fazer, ou de repente o que não fazer, Pai. Senhor, nos ajuda a andar, Senhor, na Tua vontade, Senhor. Abençoa as crianças, Senhor, que estão indo para a escola, Senhor, aqui nos Estados Unidos. Aquelas que estão de férias no Brasil, Senhor. Que a Tua mão de poder e de misericórdia esteja sobre a vida deles, guardando e livrando, Pai. Senhor, vai de encontro aos enfermos, Senhor. Deus, quantas pessoas enfermas, Senhor, procurando, Senhor, soluções, o que fazer, aonde ir.
Pai, que eles entendam, Pai, que só o Senhor, Pai, é que pode curar. Só o Senhor é aquele que pode levantar, Senhor, aqueles que estão num leito de dor, num leito de morte, Pai. Pai, para Ti tudo é possível, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, a cada uma, Senhor, dessas pessoas que estão agora, Senhor, num leito de hospital, Senhor. Oh, Deus, nós enviamos, Senhor, uma palavra de cura sobre estas vidas, Pai. Senhor, também abençoamos, Senhor, todos os pastores, todos os missionários, Senhor, ao redor do mundo, Senhor, que muitas das vezes, Pai, não entendem o agir de Deus, porque de certas circunstâncias, Pai, que eles possam, Senhor, entender, Pai, que o Senhor está provando, Senhor, a cada um deles, Pai, para poder aprovar, Pai. Senhor, que eles possam entender, Pai, que em tudo o Senhor tem um propósito e que nada é em vão, Pai. Vai de encontro, Senhor, a esse missionário, Pai, que está desanimado, triste, cansado e abatido. Vai de encontro, Senhor, a este pastor, Senhor, que está pensando, Senhor, em renunciar ao ministério, Pai. Oh, Senhor, porque, Pai, não vê, Senhor, uma resposta do Senhor. Que ele possa entender, Senhor, que a resposta vai vir, Senhor, que as coisas não vão acontecer no momento que ele quer, mas no momento que o Senhor assim o quiser, Pai. Senhor, guarde os teus filhos, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos guardado, Pai. Senhor, que a tua graça maravilhosa, Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo, Senhor, esteja sobre toda a nossa família, Pai, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe nesse começo de semana, que seja uma semana de vitória para minha e para a tua vida, em nome de Jesus.